Uma assassina em série está solta. Ninguém está seguro. Não seria apenas 1 ou 2 casos de mortes. Seria mais que isso. Esta é a história do surto mais mortal desse tipo, já registrado em todo o mundo. É uma morte horrível para qualquer pessoa. Será que os investigadores conseguirão evitar que este outro surto destrua uma cidade? Epidemias. Bactéria fatal. Novembro 1996. Um homem de 80 anos jaz à beira da morte em um hospital na Escócia. Sua morte será lenta e agonizante. Ele será a primeira de 21 pessoas. Seu velório fará parte de uma história internacional. Um surto de envenenamento alimentar acometeu a Escócia e já fez 5 vítimas. O surto deixou várias pessoas gravemente doentes. Tudo começou há 2 semanas e meia em uma cidade da qual quase ninguém havia ouvido falar. Wishaw, Lanarkshire, Escócia. Outrora uma joia da coroa industrial da Escócia vitoriana, a cidade ainda possui uma comunidade orgulhosa. Lauren McFarlane não vê a hora que chegue sua festa de aniversário de 18 anos no próximo sábado. A família dela alugou a sala dos fundos de um pub e um açougueiro local fornecerá a carne para o buffet. Lauren e a mãe dela, Faye, estão planejando a festa há meses e esperam que seja um evento inesquecível. Será, mas não pela razão que elas esperam. Do outro lado de Wishaw, 75 idosos participam de um almoço de Natal no pátio de uma igreja. Jesse Rogerson perdeu o almoço há 2 anos, mas está participando desse com seus amigos. Eles devoram a saborosa torta de carne, o caldo de carne e o molho. Harry Shaw, de 80 anos, não come muito, mas sempre desfruta dos encontros que a igreja oferece de graça aos pensionistas todo ano no Natal. Dois dias depois, Harry está sofrendo de terríveis cólicas estomacais e de uma grave diarreia. O idoso não tem ideia do inferno por que irá passar. No dia seguinte, Harry está com hemorragia. Ao mesmo tempo, uma garotinha de 5 anos em Wishaw está sofrendo dos mesmos sintomas. Seu médico não se arrisca e manda uma amostra das fezes da menina para o laboratório. Os cuidados do médico estão para serem justificados em uma escala assustadora. Os funcionários do laboratório do hospital de Monklands fazem o teste para várias infecções causadas por bactérias comuns. Não é nenhuma delas. O microbiologista Kenneth Liddell era chefe do laboratório na época. A bactéria mais comum em termos de causar uma diarreia, seja ela decorrente de envenenamento por alimento ou outra coisa, é geralmente a Campylobacter. Estas são algumas testadas rotineiramente no laboratório. Mas a garotinha foi infectada por um possível assassino em série. Para surpresa dos médicos, a culpada é a E. coli tipo 0157. Não há cura. Embora rara no mundo desenvolvido, nos países em desenvolvimento, esta bactéria mata milhares todos os anos, fazendo suas vítimas entre os mais pobres. Um cenário assustador, segundo o professor Hugh Pennington, o especialista em E. coli, que conduzirá a investigação sobre este surto. É uma bactéria bem rara, portanto o fato de encontrá-la faz soar todos os alarmes. Encontrá-la em uma criança de 6 anos... Bem, essa bactéria dificilmente atinge pessoas nessa idade. Quando essa bactéria infecta o intestino humano e se multiplica ali, ela leva a um sangramento interno. Frequentemente, os efeitos das toxinas liberadas pelos micróbios resultam em danos nos rins, problemas respiratórios, disfunção cerebral e morte. Há 6 anos, Liddell investigou um caso de infecção por E. coli no hospital Hartwood Hill.
a apenas alguns quilômetros de distância. A bactéria maldosa se espalhou de um paciente a outros 10. 4 tiveram uma morte horrível. O departamento de Liddell foi o primeiro a ser chamado durante essa suspeita de surto. O laboratório faz inúmeros testes por dia. Seria improvável que conseguíssemos recuperar qualquer pessoa que testou positiva para E. coli 0157. Em geral, num ano normal, nos anos 90, tínhamos um caso por ano. Mas, conversando com outros especialistas e ligando para alguns médicos em Wishaw, o microbiologista logo confirmou seus piores temores. A bactéria estava se espalhando. Liddell localiza mais 2 casos confirmados de infecção no hospital de Lowell. Uma pessoa de 60 anos e outra de 14, ambas de Wishaw, a mesma cidade da garotinha. Há mais 2 casos com os mesmos sintomas dolorosos. Nervoso, Liddell liga para a consultoria de doenças infecciosas de outro hospital. Há um perturbador número de pacientes idosos sofrendo da mesma maneira que a criança. Um dos médicos tem 5 casos, todos de Wishaw, 3 dos quais estavam no almoço na igreja. O caso ameaça piorar. Liddell se preocupa que a infecção atinja mais crianças ou idosos. Uma garotinha de 5 anos está infectada e Harry Shaw deu entrada no hospital no dia anterior. Seus sintomas agora apresentam o pior cenário. Ele não consegue reter os alimentos que ingere e os médicos estão preocupados com a quantidade de sangue que ele está perdendo. Liddell alerta o especialista local de saúde pública, Dr. Said Ahmed. Ele imediatamente forma uma equipe de controle de surto. Recebi uma ligação de Ken Liddell me dizendo que tínhamos possivelmente 3 casos, todos na mesma área. E isso fez soar o alarme. Imediatamente eu percebi que poderíamos estar lidando com algo que exigia uma investigação urgente. A E. coli espreita como uma assassina camuflada. Ela está à nossa volta o tempo todo e são necessários apenas alguns erros para permitir que ela continue retornando à cadeia alimentar. As prioridades são óbvias: deter a disseminação da infecção e destruir a fonte. Esta bactéria não morre facilmente. Ela dobra em número a cada 20 minutos. É invisível e não tem gosto. E é difícil seguir seu rastro. Normalmente, em um surto por envenenamento alimentar, é muito difícil encontrar o estopim. O estopim é o alimento que as pessoas ingeriram e que as infectou. E é claro, por definição, esse alimento foi ingerido, portanto já era. A assassina em série precisa ser pega. E uma datiloscopia em amostras de DNA pode ser a chave para a sua captura. Este é o 6º dia. Os casos de infecções por E. coli estão aumentando enquanto os investigadores caçam desesperadamente algo conhecido como bactéria de hambúrguer. Originalmente identificada na Califórnia em 1975, seu primeiro surto foi no verão de 82. 47 pessoas nos Estados Unidos foram infectadas pela E. coli. Os suspeitos de culpa foram hambúrgueres mal cozidos de alguns restaurantes McDonald's. Em um outro incidente, a bactéria infectou outro restaurante do McDonald's em 1991 em Preston, Inglaterra. 23 pessoas ficaram doentes. Batizada segundo Theodore Escherich, que isolou a bactéria pela primeira vez em 1885, a Escherichia coli, tipo 0157, é uma nova estirpe de uma antiga e inofensiva bactéria. Esta bactéria mortal é uma perigosa mutante. Faça seu pedido. Um hambúrguer, por favor. Em 1993, esta assassina chegou ao Jack in the Box, no estado de Washington. Mais de 700 pessoas foram infectadas. 4 crianças morreram. A cada ano, calcula-se que 200 milhões de casos de E. coli ocorram e resultem em 650 mil mortes. Os casos de morte por E. coli foram de crianças saudáveis, cheias de vida, que saíram para comer um hambúrguer, que por acaso continha a bactéria, e que depois de um mal-estar doloroso e penoso morreram. Os investigadores estão atônitos.
onde a bactéria mortal poderia estar se escondendo. Ficou claro que havia duas possíveis fontes para este surto que tínhamos na época. Uma seria o leite. 2 ou 3 pacientes tinham comprado leite em um supermercado. A equipe de controle de surtos rapidamente voltou sua atenção para um surto horripilante que acontecera há apenas 2 anos e meio em um laticínio em Bathgate, a 24 quilômetros de Wishaw. O leite contaminado matou uma criança e levou a 5 casos de danos nos rins. Mas a coleta do histórico alimentar de todos os pacientes infectados mostrou que nem todos haviam tomado leite daquela marca. Essa hipótese foi rapidamente afastada. O microbiologista Kenneth Liddell volta-se para outra opção. Produtos feitos com carne também eram uma possível fonte. Na verdade, os pacientes disseram ter comprado carne ou produtos derivados de carne de um açougueiro em Wishaw, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Ele se chamava John Barr. John Barr Sons é uma grande cadeia de açougues no centro de Wishaw. Empregando cerca de 40 pessoas, Barr, de 50 anos, tinha acabado de ser escolhido o mestre açougueiro escocês do ano. Mas Liddell e Ahmed estavam lidando com 15 casos de E. coli. 8 deles já tinham mencionado ter ingerido a carne vendida por John Barr, o mesmo açougueiro que havia fornecido a carne para o almoço na igreja em Wishaw, em que Harry Shaw e 74 amigos idosos dele haviam ido no domingo anterior. A pista levou ao açougue de Barr. Os investigadores falaram com ele aquela noite. Eles explicaram que precisariam retirar uma amostra da carne vendida no açougue o mais depressa possível para fazer o teste de crescimento de culturas de bactérias no laboratório. Se as culturas contivessem comunidades da bactéria específica E. coli encontrada na garotinha, então a carne do açougue de John Barr estaria infectada. As amostras de DNA provariam se o açougue de Barr era a fonte. Essa doença não veio da minha cozinha, do meu açougue. Acham que veio da minha cozinha? A E. coli ainda era um tipo de recém-chegada no bairro, portanto, nem todos os açougueiros sabiam de sua existência. Tivemos que dizer a ele que tínhamos apenas um palpite, não tínhamos nenhuma prova de que o açougue dele era a fonte. Onde quer que olhem, não encontrarão nada em minha cozinha, nem em meu açougue. Tudo aqui é limpo. A equipe de Ahmed diz que poderia levar até 2 semanas para que a infecção por E. coli produzisse sintomas. Mais pessoas do que se calculava poderiam estar infectadas. Não encontrarão nada em minha cozinha, nem em meu açougue, está bem? Esta é uma situação muito séria. Logo fica confirmado que Harry Shaw foi infectado e cada vez mais pessoas estão apresentando sintomas em Wishaw. Podem fazer o que quiserem, podem fazer seus testes. John Barr está chocado. A E. coli não era uma bactéria com a qual ele estivesse familiarizado. A equipe lhe pede que pare de vender carnes já preparadas enquanto eles fazem testes que poderão levar 1 semana para ficarem prontos. Eles também precisam dos detalhes das pessoas para quem o açougueiro fornece. Muito obrigado por seu tempo. Tenho a sensação de que ele realmente não levou a sério, porque achou que era apenas um palpite e nada mais. Portanto, até que a equipe tivesse provas a respeito da fonte, eu suspeito que ele não estava ciente das totais implicações do que estávamos lhe dizendo. Os funcionários da saúde pediram que Barr parasse de vender a carne pré-cozida, mas Barr mais tarde afirmou ter ficado confuso sobre o que poderia vender ou não. Ele já havia preparado 300 fatias de carne fria para a festa de Lauren no dia seguinte. Enquanto isso, a 10 quilômetros de Wishaw, em Bonnie Bridge, Annie Creek, de 70 anos, cai da cama com diarreia e dores no estômago, os sintomas de envenenamento por E. coli. Mas ela não tinha ido ao açougue de John Barr em Wishaw e não estava no almoço que a paróquia oferecera onde Harry Shaw contraiu a E. coli. Mas como então ela foi infectada? Em breve surgirá uma terrível verdade sobre a disseminação do surto. Mas não breve o suficiente. Sétimo dia. Da noite para o dia, o número de pessoas sofrendo dos sintomas de E. coli dispara.
E embora ainda não tenha sido declarado um alerta, os casos no hospital local dobraram. Nos 2 hospitais em Wishon há pânico. Não há cura para a E. coli. Tudo o que os hospitais podem fazer é cuidar dos sintomas. As alas de isolamento estão ficando lotadas e com tantas vítimas de E. coli, a bactéria poderá se espalhar dentro dos hospitais. Sete da manhã. A equipe do Dr. Ahmed remove 5 toneladas de carne do açougue de John Barr para testes. Não é uma quantidade incomum para um açougueiro numa cidade daquele tamanho. E a extensão da Operação Barr ainda não havia se tornado aparente. O Departamento de Saúde não toma nenhuma ação legal para fechar o açougue. Barr continua vendendo carne, mas talvez infectada por uma assassina. Aberto. Mais tarde, naquela manhã, ele entrega 300 pedaços de carne pré-preparada para a festa de Lauren McFarlane naquela noite. A mãe dela, Faye, passa o resto do dia preparando o buffet. Pelo que Lauren McFarlane soubesse, Barr era o melhor açougueiro da cidade. John Barr foi altamente recomendado na época e ele tinha uma boa reputação. Tem certeza? 11 da manhã. Os inspetores do Dr. Ahmed têm notícias desastrosas. Eles passaram a manhã toda entrevistando os funcionários de Barr e ficaram horrorizados com as más práticas executadas no açougue. Quando eles fizeram uma investigação mais detalhada para saber exatamente como a comida era preparada, ficou claro que um número significativo de seus funcionários não tinha tido nenhum treinamento básico de higiene. A cidade de Wishon não está ciente do surto. A vida continua normalmente. Lauren está esperando ansiosa pela festa. Em Bunknock, a 25 quilômetros dali, Norma Adams, a gerente da cozinha da casa e idosos Bankville, acaba de comprar presunto resfriado no açougue local. Estávamos, na verdade, fora da cozinha principal e estávamos usando uma das cozinhas menores. Íamos fazer sanduíches mais tarde aquele dia para acompanhar o chá e achei que seria bom ir buscar um pouco mais de carne porque achei que não tínhamos o suficiente. Em Wishon circulam boatos com relação a E. coli e ao açougueiro de Wishon. As pessoas estão fazendo fila para serem admitidas no hospital. O tio de Lauren liga para o açougue. Ele quer garantir que a carne está própria para o consumo. Ele recebe a informação de que está tudo bem e que a família não precisa se preocupar. Só um momento, já vou. Olha, Davi. Se divirta e não se preocupe, está bem? 13h30 da tarde. Norma serve sanduíches para os residentes da casa de repouso de Bankville. Enquanto isso, em Wishon, a equipe do Dr. Ahmed está seguindo a cadeia alimentar viral. Mas eles cometem um grave erro. Confiam cegamente em uma lista escrita à mão por Elaine, a esposa de Barr, detalhando os clubes e as empresas para quem o açougue fornece carne. Isso inclui 25 grupos locais, como o Correio, o Golf Club de Wishon e um distribuidor. Mas eles esquecem de olhar um arquivo contendo uma grande cadeia de distribuição. À medida que o hospital continua a lutar contra a maré de vítimas, a mãe de Lauren, Faye, ainda está preocupada com o envenenamento alimentar e com a carne do açougue de Barr. Ela liga para o Hospital Law, agora o epicentro do surto. Por incrível que pareça, Faye ouve de um dos médicos a informação de que ela e Laura devem esquecer suas preocupações e aproveitar a festa. Sim.
Vamos nos divertir, sim. Obrigada por seu tempo. Até logo. A equipe de controle de surtos apresenta um relatório formal à imprensa e a bactéria E. coli, de repente, se torna uma notícia nacional de primeira mão. Duas pessoas, uma das quais uma criança de 7 anos, foram infectadas. Em Bankville, Norma Adams não faz compras em Wishaw há um bom tempo. Ela comprou carne no Scott Meat, em Banknock. Nem ocorreu a ela que a carne de lá pudesse estar infectada. A equipe de Ahmed agora já tem ideia do quanto a higiene no açougue de John Barr é pobre. Embora aparentemente limpo, o açougue poderia fornecer o solo ideal de reprodução para a E. coli. A E. coli 0157 vive em algumas vacas sem lhes causar nenhum dano. As fezes das vacas transportam para fora de seu corpo milhões de micro-organismos todos os dias. No abatedouro, a carne fresca pode contrair a bactéria das fezes ou dos intestinos descartados. A carne contaminada, então, é transferida para o açougue. Este é o estágio crítico. Se a carne infectada for cozida por 2 minutos a mais de 70 graus, a E. coli é destruída. Mas se a carne infectada e crua for posta em contato com a carne cozida como presunto ou peru, a bactéria simplesmente passará de uma carne à outra. Se não houver mais nenhum cozimento, a bactéria caminhará rapidamente até o intestino humano. Mas o Departamento de Saúde ainda não completou os testes para provar que o açougue de Barr é a fonte da epidemia. Será que o açougueiro poderia ter usado algo para despistar? No açougue de Barr, as investigações continuam. Um dos funcionários descreve como ele corta a carne crua para em seguida cortar a carne cozida, ou seja, sem limpar a faca que é usada para cortar ambas. Este é um dos modos mais certos de alimentar uma bactéria assassina dentro da cadeia alimentar. Lauren e sua família esqueceram o medo da E. coli. O surto parece estar a milhares de quilômetros de distância. Porém, a sinistra bactéria está se espalhando silenciosamente entre os 129 presentes. Depois de ser ingerida, a bactéria viaja para dentro do intestino. Isso se não for morta pelos fortes ácidos estomacais. Ela se prende rápido às paredes do intestino e começa a se reproduzir. O intestino é um solo fértil de reprodução para a bactéria. Dentro de 2 semanas, haverá milhões de bactérias por milímetro. Manhã seguinte, 8º dia. Dores de cabeça são comuns após uma festa. Mas a ressaca se transforma num inferno para muitos dos convidados de Lauren. Recebi uma ligação da mãe de um dos meus amigos. Ele tinha ficado doente. Ela ligou dizendo: preciso te perguntar, onde você encomendou seu buffet? Ele está com suspeita de envenenamento alimentar, possivelmente por E. coli. Naquela hora eu disse: vou chamar minha mãe. À medida que o amigo de Lauren começa a sentir e sofrer de sintomas horríveis, as coisas começam a piorar. Barr e seus funcionários limpam o açougue de cima a baixo. O açougue nunca teve aparência de sujeira e John Barr pode ficar otimista com relação à operação limpeza. A E. coli 0157 só é transmitida via cadeia alimentar, não é transportada pelo ar. Tem que ser ingerida. Portanto, ela pode ser levada pela água. Vamos. Você olhou ali? Bob olhou daquele lado? Vamos lá. A
Mas como o bar não usa nenhum agente bactericida, a grande limpeza só espalha a bactéria pelo local. Futuras entrevistas revelam uma desagradável surpresa. John Holloway, o motorista que faz as entregas, explica que ele não faz entregas somente em Wishaw. John Barr nos deu a impressão de que era um açougueiro local e fornecia somente para algumas cozinhas locais diariamente, vendendo também no balcão. Até então, não tínhamos nenhuma pista de que ele fosse o fornecedor principal de quase todo o cinturão central da Escócia. Os inspetores podiam ter conseguido fazer essa conexão mais cedo, mas a entrevista deixou claro que os motoristas de bar estavam fazendo entregas em uma ampla rede. Todo tipo de carne. Qual a quantidade de carne que você acha que está entregando? Quantas toneladas? Entregamos 3,5 toneladas toda semana. Você entrega 3,5 toneladas para lugares como Bonnie Bridge? Os supermercados Scott Mead não estavam na lista de Elaine Barr, embora ela mais tarde tenha dito que os mencionou. O surto agora afeta um supermercado com mais de 50 filiais, o Scott Mead. Toda a Escócia Central pode estar em risco. So you're just doing those. Are the other drivers? Aquela tarde na casa de repouso de Bankville, Norma Adams mais uma vez serve sanduíches frios aos residentes. Sanduíches feitos com a carne comprada em um dos supermercados Scott Mead, a quem Barr fornece. O Dr. Ahmed sabe que a única chance que eles têm é entender os detalhes e extensão da epidemia, e o mais depressa possível. Atraso significa mais tempo para a bactéria mortal se espalhar. No dia seguinte, os investigadores intensificam sua busca para estabelecer a rede a quem Barr fornece carne. Eu entendo, sim, mas vocês não podem provar que a carne contaminada veio do meu açougue. Mas John Barr continua no mercado. Sentindo que ele fora atingido injustamente, a comunidade local mostra seu apoio ao açougueiro. No hospital de Monklands, Harry Shaw está inconsciente e cedendo à doença rapidamente. Décimo dia. Às 6h45 da manhã, Harry Shaw morre. A E. coli destruiu totalmente seus rins. O jornalista local Raymond McHugh lembra o medo que essa primeira morte gerou. Acho que as pessoas ficaram assustadas quando o primeiro morador morreu, porque àquela altura a coisa passou de uma dor de estômago para algo que podia matar. As toxinas matam as células sanguíneas que ficam dentro de pequenos vasos do cérebro, entupindo-os. Isso corta o fornecimento de sangue e as células cerebrais começam a morrer. A E. coli também destrói os rins. Toxinas venenosas liberadas pela E. coli matam as células sanguíneas nos vasos que suprem os órgãos. Isso evita que o oxigênio chegue aos rins e, por sua vez, os rins ficam impedidos de purificar o sangue. O corpo se afoga em seu próprio lixo tóxico. Menos de 12 horas depois de Harry Shaw morrer no hospital, Annie Krieg desmaia em seu flat em Bonnie Bridge. Às 7 da noite, Annie é encontrada pela filha. Em 2 horas, ela é declarada morta. Seus sintomas haviam começado há apenas 4 dias, mas a E. coli destruiu rapidamente seu sistema nervoso. Esta manhã, a fala de Annie estava truncada. Não havia nada que ninguém pudesse fazer enquanto a bactéria levava sua vida. Annie Krieg adorava sanduíches de presunto, peru e carne de porco. Quando a filha dela olhou na geladeira, a primeira coisa que ela notou foi um pacote de presunto cozido da marca John Barr. Annie o havia comprado num Scott Mead em Bonnie Bridge, onde foi comprada a carne servida aos pacientes da casa de repouso. O surto está alcançando seu pico mortal.
A situação é gravíssima. 2 pessoas já morreram em Bonnie Bridge e a mais recente foi em Annie Creek. 2 outros idosos que participaram do almoço de Natal também estão no hospital, ambos em sérias condições. Os laboratórios ainda não provaram categoricamente que Barr seja a única fonte do surto, mas continua a estratégia para conter a bactéria, para isolar sua fonte, para identificar onde até ela se espalhou e para evitar que ela se espalhe ainda mais. 11º dia. O raio do surto aumenta. A E. coli corre solta em toda a Escócia. Há 120 casos entre Lanarkshire e Edimburgo. Jessie Rogerson, outra vítima do almoço de igreja, está piorando cada vez mais. A filha dela, Agnes, lembra como foi difícil lidar com a situação. Não havia ambulâncias, eles estavam todos ocupados. Decidimos nós mesmos levarmos a mamãe. Isso foi muito difícil porque minha mãe estava muito fraca. Para colocá-la no carro, tivemos que colocar uma fralda nela, porque a diarreia simplesmente não parava. Agora ficou estabelecido que John Barr supria 214 pontos com carne possivelmente contaminada. A comunidade local sabe que Barr está sendo acusado pelo Departamento de Saúde, mas eles não conhecem os detalhes da investigação que está em andamento. Eles continuam a apoiá-lo. Havia muita gente leal a John Barr dizendo que isso não tinha nada a ver com ele. Puseram minha foto nos jornais. As pessoas vinham até mim na rua e diziam: você está arruinando os negócios dele. O Hospital de Monklands está lidando com a maioria dos casos de pessoas com os sintomas da doença. 21 adultos e 4 crianças estão sob observação. No dia em que a primeira vítima da bactéria foi enterrada, o secretário escocês ainda negou a informação de que... No dia do velório de Harry Shaw, a família dele até mandou flores para John Barr como um gesto de benevolência. A bactéria está se espalhando. Os moradores do abrigo para idosos em Bankville começaram a apresentar os sintomas. A carne que serviram a eles não havia sido comprada no açougue de John Barr. Ela fora comprada numa das filiais do Scott Mead, onde a máquina de fatiar havia sido contaminada pela carne infectada do açougue de John Barr. Décimo segundo dia. Mais 2 pessoas da casa de repouso morrem. Marian Muir, de 79 anos, e Alexander Gardner, de 69. Gardner foi outra vítima do almoço oferecido pela igreja. E Jessie Rogerson está cada vez pior. Ela estava com muita dor mesmo. Havia um medo nos olhos dela que eu nunca tinha visto. Que eu nunca tinha visto antes. Jessie Rogerson sucumbiu à infecção às 3 da tarde. Ao mesmo tempo, finalmente, fica provado que a bactéria E. coli 0157, que agora já havia matado 5 pessoas definitivamente, tinha vindo do açougue de Barr. O processo de análise de DNA foi o que deu aos cientistas a certeza que a E. coli 0157 encontrada no açougue era a mesma que estava causando o surto. Assim como cientistas forenses olham para o DNA de um criminoso e dizem: aquela arma foi contaminada com o DNA de determinada pessoa ou vítima, e com isso você pode ter certeza de que aquela pessoa é a culpada, o mesmo pode acontecer com a identificação da E. coli 0157. Você tem uma amostra de DNA através da qual você pode dizer: sim, essa estirpe é a mesma que aquela, ou essa estirpe é diferente daquela. A prova é surpreendentemente forte. Através desse método, podemos ter certeza de que todas essas estirpes eram exatamente as mesmas. Todas as bactérias que recolhemos nas vítimas do surto e da carne encontrada no açougue de Barr eram exatamente as mesmas E. coli 0157. Levou 12 dias para que isso fosse provado. Os cientistas tiveram que testar tudo no açougue de Barr para ter certeza de que havia somente uma estirpe e uma bactéria.
e que aquela era a fonte de toda a infecção em Wishon. Apesar dos esforços de Barr de manter o açougue limpo, a bactéria foi encontrada em uma máquina de embalagem a vácuo em 8 amostras de carne crua e presunto cozido. Além disso, 6 amostras de roast beef vendidas no balcão estavam seriamente infectadas. Com toda certeza, aquela foi uma descoberta e tanto, no sentido de saber que as evidências da E. coli estavam em todo lugar. Não apenas isso, estavam em todos os lugares, mas em grandes quantidades. A mesma bactéria também foi encontrada no caldeirão usado para fazer o almoço na igreja. Mas a refeição que deixou 3 mortos até agora foi servida quente. Como a bactéria conseguiu sobreviver à temperatura de fervura para viajar do açougue de Barr até o prato dos residentes da casa de repouso? Na tarde de sexta, antes do almoço de domingo, um dos funcionários de Barr pôs uma grande quantidade de carne em sacos de cozimento para fazer a sopa. Esses sacos foram postos nos caldeirões do açougue. Ficaram cozinhando durante 3 horas, o que seria tempo suficiente para matar qualquer bactéria. Na manhã seguinte, os sacos com a sopa foram removidos e colocados perto do caldeirão. Os sacos com a sopa e as massas foram entregues à esposa do vigário no pátio da igreja. Os sacos foram postos em cadeiras e as massas na cozinha. A esposa do vigário abriu os sacos de sopa e despejou o conteúdo dentro de panelas de alumínio. O excesso de molho foi posto em uma bandeja. Tudo foi deixado ali da noite para o dia. Às 10 horas da manhã, no domingo, a sopa cozinhou por mais 2 horas a 500 graus centígrados. As massas foram adicionadas antes de o almoço ser servido às 15 para 1. A sopa e a massa estavam super quentes. Sopa, molho ou massa. Uma dessas foi a fonte para a bactéria E. coli. Foi sugerido que os sacos com sopa pegaram a bactéria da cozinha de John Barr. Quando abertos, a parte externa dos sacos contaminou a sopa e o molho. Ambos foram deixados da noite para o dia no pátio da igreja. A E. coli se multiplicou rapidamente na sopa e no molho aquecidos. No dia seguinte, tudo foi cozido o suficiente para matar a E. coli, exceto o molho. O molho, na verdade, nunca foi reaquecido e a E. coli ficou escondida ali, viva, mas sem ser vista. O molho do almoço na igreja foi testado e o técnico que trouxe os resultados saiu correndo do laboratório. Ele nunca tinha visto tanta E. coli em um alimento antes. No dia seguinte à morte de Harry Shaw e Annie Krieger, John Barr fechou voluntariamente seu açougue. Obrigado. 17º dia. Uma mulher de 72 anos tornou-se a 6ª pessoa a morrer no surto de E. coli. 25 convidados presentes na festa de Lauren estão infectados. Um deles sofrerá de falência nos rins, ameaçando sua vida, enquanto a E. coli ataca seus intestinos. Quando lhe deram somente mais 24 horas de vida, ele estava... Parte de seu intestino tinha sido devorada pela E. coli e ele precisou fazer uma colostomia. Foram dias terríveis, de verdade. Infecções causadas por bactérias têm sido tratadas com antibióticos que impedem a multiplicação dos micro-organismos. Mas alguns cientistas acreditam que esses medicamentos realmente possam ajudar a envenenar os pacientes. O tratamento para a E. coli 0157 é particularmente difícil, porque na verdade não temos nenhum tratamento específico para a bactéria. Há um consenso geral de que a ingestão de antibióticos é uma coisa ruim, porque ele mata a bactéria, mas a faz expelir toxinas, que estando viva ela não liberaria. E são essas toxinas que podem causar sérios danos aos rins e ao cérebro. Uma grande parte da batalha fica por conta do sistema imunológico humano. A Grã-Bretanha foi posta em alerta público geral de saúde.
O escritório escocês do governo britânico lançou uma grande campanha para avisar e educar o público. Agora, a higiene pessoal é um fato. A receita para uma tragédia. Lembre-se, envenenamento alimentar pode ser facilmente evitado. No 18º dia, 1/5 dos idosos que haviam participado no almoço na igreja já estavam mortos, elevando o número de mortes para 7. 45 das 87 pessoas que foram ao almoço já têm a confirmação de estarem infectadas pela E. coli, e 12 delas estão lutando para viver. À medida que a confiança do público cai e a escala da crise sobe, 5 inspetores da saúde ambiental montaram uma sala da polícia em Wishaw. Agora, quem quiser poderá fazer queixas contra John Barr ali. À medida que os hospitais lutam, o Serviço Nacional Escocês de Transfusão de Sangue começa a ficar perigosamente abaixo de sua cota de suprimento. A crise piora. 20º dia. Alexander Nicol, um paciente idoso da casa de repouso em Bankville, morre na enfermaria. E durante os próximos 3 dias, mais 2 moradores de Bankville morrerão da mesma maneira. O número de mortes está aumentando. Um outro açougue em Lanarkshire foi fechado por suspeita de presença de bactéria E. coli. O açougue vinha recebendo carne de outro açougue já relacionado com um surto. Foi confirmado que um homem de 70 anos se tornou a 11ª vítima a morrer da infecção por E. coli. No dia 16 de dezembro, quase um mês desde o almoço na igreja, Wishaw se tornou o cenário de um pesadelo. John Smith lembra do horror de ver a mãe dele, Mary, morrer. Ficamos aterrorizados. Sabe, não pensávamos nada além de espere um momento. Isso não pode acontecer, não hoje, nessa idade. Isso não é real. Ela vai sair dessa. Mas isso não aconteceu. Agora há 400 casos relatados de sintomas causados por envenenamento alimentar por E. coli. John Barr está praticamente escondido. Suas ações agora se tornaram de conhecimento público. As coisas vão de mal a pior. A polícia é chamada até o açougue fechado de Barr quando a janela da frente é destruída. As pessoas se perguntam se aquilo teria um fim. Quantas pessoas mais vão morrer? Depois de quase 2 meses vivendo o pior surto de E. coli da história, o açougueiro escocês do ano é processado depois de fornecer carne à festa de Lorne. O número de mortos agora é 15. 10 dias depois, o fim do surto é oficialmente declarado. Não houve nenhum caso novo durante quase um mês. A doença foi controlada. Mas o medo da E. coli está bem vivo. Embora a doença tenha sido contida, suas vítimas continuam a morrer. A fonte da E. coli não está mais aqui. O açougue de Barr foi fechado e toda a carne que estava lá e que poderia ser ingerida foi realmente comida ou jogada fora. Portanto, esse foi o fim da E. coli 0157, desse surto em particular. Mas não foi o fim dos danos que ela estava causando, porque algumas dessas pessoas ficaram seriamente doentes e algumas chegaram a morrer. As autoridades lidaram com prováveis 503 casos. No final de janeiro, 19 idosos haviam morrido, 4 da casa de repouso de Bankville. 8 convidados do almoço de Natal. No final, 13 pessoas ficaram com danos permanentes nos rins, dependentes de diálise pelo resto da vida. A última morte oficialmente ligada ao surto ocorreu em junho de 97, cerca de 5 meses depois do surto ter terminado oficialmente. 21 pessoas morreram em decorrência de infecções causadas pela E. coli. Wishaw vira a mais mortal infecção por E. coli do mundo.
Depois de uma investigação feita pelo grupo do professor Hugh Pennington, as lições que precisam ser aprendidas ficaram bem claras. Pennington exigiu treinamento específico para os açougueiros que lidam com carne crua e cozida, além de uma constante lavagem antibactericida dos locais, ferramentas e mãos. É claro que foi a E. coli 0157 quem causou todo o dano, mas foram as atitudes de John Barr ou a falta de atitude dele o que ajudou a bactéria a atravessar a cadeia alimentar e infectar as pessoas. Portanto, se John Barr estivesse fazendo o que muitos açougueiros já estavam fazendo, não teria havido um surto. A E. coli mata mais de 500 mil de pessoas todos os anos. A bactéria ainda está conosco. A cada ano, ela causa 16 mil vezes mais mortes que o vírus Ebola. Apenas 5 meses depois do surto de Wishaw ter sido declarado extinto, Tom Dawley, de 4 anos, pegou uma infecção em uma fazenda em St. Albans, ao norte de Londres. Ele hoje sofre de paralisia e danos no cérebro. Não é apenas uma dor de estômago, é uma coisa que destrói cada órgão em seu organismo. Aquilo causa uma dor terrível e a morte. É algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Basta que a pessoa lamba os dedos e toque em algo que não deveria. A E. coli foi horrível, uma coisa horrível de se ver. Deve ter sido horrível para minha mãe. É uma morte horrível para qualquer pessoa. A comissão formada por Pennington acusou John Barr de negligência e de colocar seus interesses comerciais acima da honestidade. Porém, no tribunal, as acusações contra ele caíram por terra. A lei escocesa exige 2 estirpes separadas de provas para que uma acusação proceda. Somente a acusação do Departamento de Saúde não foi o suficiente. O departamento foi criticado por não ter agido rápido o suficiente e Barr acabou sendo multado por violação de higiene básica. Ele teve que pagar 2.250 libras. Versão brasileira, Centauro.